Pessoal, estamos com mais um Panorama 360, hoje com a presença de Rafael. É um prazer, Rafael, te receber. Oi, Murilo, tudo bem? Oi, Rafael, seja bem-vindo. Oi, Thaíque, Murilo, mais uma vez obrigado aí pelo convite, tá aqui é um prazer, belo projeto esse. Eu acho que o mercado imobiliário de Salvador, eu acho que os consumidores também de imóveis de Salvador merecem um espaço como esse para a gente falar de mercado imobiliário, oportunidades, negócio de forma geral. Tudo bem. Primeiro, Rafael, a primeira pergunta é entender a sua história, né? Como é que você chegou no mercado imobiliário, né? Sim. Suas passagens, né? Para você chegar até hoje como empresário, sócio da BRL, né? Por onde é que foi o seu caminho, né? Como é que você construiu a sua história? Eu sou baiano, nascido e crescido aqui em Salvador. Sou administrador de empresa, me formei aqui na UFBA. Trabalhei um tempo na fábrica de cerveja da Ambev, aqui em Camaçari. Eu não sabia. E logo na sequência eu ingressei na organização Odebrecht, né? Sim. Lá eu passei 11 anos, foi minha grande escola, a quem eu devo a minha formação profissional, de fato. Passei lá 11 anos, sempre na área de estruturação financeira e incorporação imobiliária. Eu, como administrador, acabei enveredando bastante por essa área, tanto financeira quanto comercial, dentro do negócio imobiliário. E chegado aí o período entre 2016 e 2017, uma série de reflexões pessoais, eu sempre trabalhei fora de Salvador, ao longo desses 11 anos na Odebrecht, trabalhei no Maranhão, no Pará, em Minas, Espírito Santo, os últimos 5 anos... Foi se mudando para essas cidades. Isso, os últimos 5 anos eu estava na área imobiliária do Rio de Janeiro. Sim. E ao final, aí, virado entre 16 e 17, eu entendi que era o momento de dar um novo passo, né? Agora empreendendo na área imobiliária, e nada seguir melhor a carreira solo. do que voltar para minha terra. Exatamente. E uma pergunta que é uma curiosidade minha, Rafael, e como empreendedor, eu vejo a dificuldade que é empreender, né? Mas, por outro lado, quando dá certo, é uma coisa belíssima, né? E você teve a ideia de fundar, você fez uma junção com amigos, como foi essa ideia? Das grandes barreiras que existem para empreender no mercado imobiliário, principalmente como incorporador, está o acesso ao mercado financeiro, né? Você não monta incorporadora da noite para o dia. Isso daí normalmente requer uma estrutura patrimonial por trás. Eu, dentro da minha rede de relacionamento com amigos de infância que confiavam no trabalho e no projeto, acreditaram nisso. Então, a gente faz parte de um grupo econômico maior, de maior porte, nessa fundação que deu acesso ao mercado financeiro para a gente poder financiar os nossos projetos. Então, somos 3, né? Eu, o Rafael Barbosa e o Eduardo Farias. Inclusive, são o sobrenome, hoje, né? Que BRL. são as iniciais da Barbosa BRL. Rios Lopes. Exatamente, e a gente se complementa nessas demandas, né, da nossa empresa, tanto de estrutura patrimonial, quanto da parte técnica de engenharia, que é o Eduardo que toca esse negócio para a gente. Então, a gente fez esse movimento no início de 2017. O negócio imobiliário ele tem um ciclo longo, né? Então, o nosso primeiro projeto a gente lançou no ano de 2018. Qual que foi? foi o Palácio Rio Vermelho, lá no bairro do Rio Vermelho. Foi entregue aí com 4 meses de antecedência, um projeto lindo do arquiteto Ivan Smarcevski. A Lopes teve no processo de vendas, um grande sucesso que a gente teve. Eu desafio aqui um prédio residencial que tenha em Salvador uma fachada tão bonita quanto o Palácio do Rio Vermelho, e convido a todos a conhecerem. E, assim, o primeiro empreendimento aí, que já veio com um acabamento fantástico, entregou mais do que prometia, né? Então, chancelou para os próximos empreendimentos, né? Depois a gente foi para o Cabula, né? Exatamente. Assim, a gente adotou como posicionamento, a gente chegou aqui em Salvador, na verdade eu retornei para Salvador num momento muito ruim do mercado imobiliário, né? Eu lembro quando a gente lançou o Palácio do Rio Vermelho em 2018, imagina, o mercado imobiliário de Salvador vende 7 mil unidades ano, chegou a ter um estoque de 18 mil unidades, na época estava caindo esse estoque, mas ainda era um estoque grande, hoje você tem ideia, o estoque de Salvador é de 4 mil unidades, foi de 18, hoje está em 4, mas naquele momento ninguém estava confiando muito em novos lançamentos. Deixa eu entender essa parte, porque realmente ainda estou, né, me familiarizando. Sim. O que é exatamente isso, assim? Estoque, quando a gente fala de estoque de unidades, são apartamentos residenciais, normalmente, né? Você tem estoque comercial e residencial, que está em mão dos incorporadores, construtores que lançaram os empreendimentos e não venderam. Tá. Então, quanto maior o estoque de apartamentos no mercado, mais desequilibrado está o mercado, porque o incorporador, o construtor precisa vender, baixar preço. Se não vendeu é porque não teve público, né? Vocês ficam de olho em todos esses números. Exatamente. Para você ter ideia, hoje, esse estoque de Salvador corresponde a cerca de 6 ou 7 meses de vendas. Tá. Se ninguém lançar nada no mercado imobiliário de Salvador, daqui para março, abril, acabaram os apartamentos na mão dos incorporadores. Com esse número, então, a gente chega ao fato que hoje a cidade de Salvador
consomem 8 mil unidades ano, né? Mais 8 mil unidades ano, cerca de 3 bilhões de reais em volume de vendas. Muito o 3 bi assusta, mas o 3 bi é muito pouco se comparado ao maior mercado imobiliário do Brasil, que é o mercado de São Paulo, que lança 50 bilhões de reais ano. Então, você está falando de 90 mil unidades. São Paulo é desproporcional em termos de tudo, até em termos de contexto. O nosso perfil como incorporador, estava falando de uma incorporadora boutique, mais focada em design, inovação, tecnologia, foi o nicho que a gente encontrou. Justamente nesse espaço que foi aberto, dos grandes incorporadores que estavam aqui, 2006, 2007, nas aberturas de capital, chegaram e foram embora, deixaram esse estoque todo aqui, que foi se regulando ao longo do tempo, e, de certa maneira, a nossa empresa foi se ocupando desse espaço junto com outros incorporadores locais. Eu, particularmente, acredito que o mercado imobiliário é um mercado muito feito por empresas locais, porque cada lugar tem suas particularidades, né? Você vai comprar um imóvel, você, como baiana, Murilo como baiano, vai querer exatamente o que você vai na casa do seu amigo, entende a casa que você morou, são referências. São muitas Quando variáveis. você vai no Rio Grande do Sul, em São Paulo, já é um mercado diferente. Né? E esse movimento das saídas dos incorporadores, Taíque, do mercado de Salvador, não foi um movimento exclusivo da Bahia, né? A Lopes, todo mundo sabe que atua no Brasil inteiro. Isso aconteceu em todas as regiões, né? Exato. Regionalizou de novo, né? Cada um foi voltando para sua praça. E você teve grande atitude, uma coragem, né, de empreender num momento complicado. Eu lembro que em 2018 quase ninguém estava botando produto na praça. Você botou, Rafael, e a gente conseguiu comercializar. Foi sucesso de venda, empreendimento 100% vendido, lindíssimo. Depois a gente veio com o Terraço Cabula, que foi um empreendimento já um pouco mais popular, mas você caprichou com a construtora, né, e com a incorporação muito bem feito, o desenvolvimento imobiliário com rooftop, quer dizer, foi uma novidade. Terraço Cabula, se você puder contar um pouquinho também da história. Um dos privilégios que eu particularmente tive foi circular bastante o Brasil e conhecer muita operação imobiliária, né? E a gente vai pegando referências. Quando você está num bairro de classe média, como o bairro do Cabula, a gente estava no Rio Vermelho, que é um bairro de classe alta de Salvador. Sim. Cabula é um bairro de classe média. Não quer dizer que você tem que fazer um produto inferior. Você pode fazer um produto tão bom quanto. Ótimo, isso é muito interessante. E o produto não é só a questão da fachada, não é só o luxo, não é só o acabamento. O produto parte da concepção do terreno e definir que tipo de produto você vai fazer dentro da faixa de preço que você busca alcançar, porque o cliente tem uma faixa de renda que limita, de certa maneira, o preço. Então, o Terraço Cabula é um case que a gente tem um super orgulho, é um terreno de 7 mil metros quadrados, que foi todo um processo de convencimento do proprietário do terreno, que ali poderiam caber 440 unidades, ou seja, o dobro de unidades, e o processo de convencimento do proprietário do terreno, que é permutante, ele fica com a quantidade X de apartamentos, que ele teria que ficar com a quantidade menor de apartamentos nesse empreendimento, porque se a gente construísse muitos apartamentos, por exemplo, a gente teria que estruturar vaga, fazer vagas cobertas, e isso custaria muito mais, e o preço de vendas teria que ser maior, e a gente não teria a velocidade de vendas que teve. E graças a essas defesas que Rafael fez para um produto melhor, ao invés de um VGV maior, né? VGV é o valor geral de venda, né? Quer dizer, é o valor absoluto do negócio. Acabou que o Terraço Cabula foi muito bom para quem comprou, foi um baita investimento, dobrou o valor. Então hoje o Terraço Cabula, ele está hoje com um ganho muito bom. Quem comprou o Terraço Cabula... Quem comprou no lançamento, com certeza teve uma quanto excelente vale rentabilidade. Quanto hoje, porque eu quero a gente ser bem chegou direto. a vender apartamentos lá na faixa de 250 mil reais. Hoje o apartamento mais barato no Terraço Cabula a gente vende a 430 mil. E ainda está barato. Se você for comparar com produtos da região, o que ele entrega, sem sombra de dúvida, no Cabula é o melhor empreendimento. Um projeto, quem foi o arquiteto, Rafa? Lá o arquiteto foi o Ricardo Farias, né? Já foi um outro arquiteto que inclusive é também muito renomado. Cresceu junto com a gente nesse processo de crescimento do mercado imobiliário. 2 e 3 quartos. O 2 quartos de 52 metros, o 3 quartos de 66. Foi um super sucesso de lançamento. A gente tem 2 torres lá, faseou, lançou uma torre, entendendo que lançaria a segunda torre 6 meses depois, teve que antecipar. 2 meses depois a gente já lançou a segunda torre, que foi praticamente Isso foi toda que ano? vendida. Desculpa. Em 2021, no meio da pandemia. Rafael... Corajoso, né, Rafael? No meio da pandemia. Esse último lançamento agora, que para mim era um terreno, quando o Rafa me convidou, bora Murilo, dá uma olhada no terreno. Eu não acreditava que a gente ia conseguir
lançar nada no terreno, porque o terreno é tão maravilhoso. O terreno é propriamente na praia, né? O terreno, pé na areia. Pé na areia, literalmente. E foi um desenvolvimento imobiliário fantástico, né? Que é o nosso Bossa. É um outro projeto esse, já foi um outro passo, como eu falei, o nosso propósito é identificar bons terrenos, o próprio caso do Cabula é fantástico, tem um visual lá, tá aí, que a gente não conhece bem Salvador, principalmente essa região, porque você não consegue avistar de cima, mas a reserva do 19º Batalhão, que fica ali na paralela, ela é inacessível, porque é do Exército, né? E lá de cima da torre tem um visual maravilhoso, então é um terreno super exclusivo. Assim como o último lançamento nosso, que foi agora no mês de maio, que foi um sucesso de vendas também, que ele está pé na areia, dos poucos terrenos pé na areia em Salvador, ele fica na frente do Casa Divina, vista para o Farol de Itapuã, vista para o mar, na frente você tem uma praça também, né, maravilhosa, agora toda a orla de Itapuã foi reformada também. E Itapuã tem uma atmosfera que diferente, tem uma atmosfera da música, da cultura, não à toa estão ali os grandes hotéis de Salvador também. Então, a gente acabou lançando um produto lá mais alto luxo, mais alto padrão. Você tem ideia, em termos de metro quadrado, é o dobro do metro quadrado do Terraço Cabula. E não quer dizer que o Cabula é melhor do que o Bossa ou vice-versa, né? A gente está com propostas diferentes. E para o empreendedor, são negócios em termos de atratividade muito próximos, né? Muito bons. Então, a gente lançou, foi um super sucesso. O Bossa são quantas unidades? O Bossa são 99 unidades ao todo. 2 e 3 quartos também? Lá a gente tem estúdio, quarto-sala e 2 quartos. A gente foi para apartamentos mais compactos lá. Lá tem um apelo muito bacana para investidor, porque, como eu falei, lá está o grande parque hoteleiro de Salvador. Né? E ainda tem para comprar, que eu já estou aqui fazendo minhas contas. Ainda tem. Lá a gente, graças a Deus, foi um super sucesso. Né? Hoje a gente deve ter lá cerca de 12 ou 13 unidades. No Cabula a gente tem cerca de 20 unidades. Das 220 a gente tem 20. O do Cabula já tem gente morando ou já ainda? Tem gente morando. Já tem o gente Bossa morando, ainda foi não. Entregue, o Bossa foi lançado, a gente começa a obra agora no comecinho do ano. Vai começar a obra. Na virada do ano, a demolição a gente já deve começar por agora. E eu acho bem bacana o que a gente descobriu no meio do projeto, né, do processo ali, que foi as pessoas olhar o Bossa como segunda moradia, né? No passado a gente tinha esse costume, a gente costumava dizer, eu cresci minha mãe dizendo, Pituba era casa de praia, Piatã era casa de praia. E a gente, depois do Litoral Norte desenvolveu e com o Bossa a gente trouxe de novo esse apelo, até na propaganda, né? Até o nome do produto, a gente fez esse jargão, né? A sua casa de praia urbana. Sua casa de praia urbana. A tecnologia, como eu falei, a gente é muito atento à tecnologia e inovação, né? E se lançou muito estúdio agora recente em Salvador. E eu vejo muito esses estúdios de Salvador, principalmente em localizações como está o Bossa ali, como uma segunda residência. Por que não, né? Hoje você tem operações de Airbnb e Booking super profissionais. Você não faz nada, né? O gestor ali troca a fronha, faz o check-in, check-out. Então, por que não, em vez de comprar uma unidade em Itacimirim, na Praia do Forte, para você carregar mais distante, etc., você tem uma casa de praia dentro de Salvador com um beach club, com um rooftop, com uma academia de frente para o mar. Você vai quando você quiser, vai nas suas férias, vai no final de semana, vai no feriado. Quando você não estiver usando, ela vai estar rentabilizando através de Airbnb, Booking, com um gestor profissional. Então, quanto é? Qual a diferença, rapidinho, do estúdio para de um quarto, né? Que tem também? O quarto-sala. O quarto-sala você tem os cômodos separados, né? Você tem um ambiente de quarto e um ambiente de sala. O estúdio é tudo integrado. Então, o estúdio é o mais barato. O estúdio, em função da metragem, hoje a gente tem estúdio lá na faixa de 340 mil reais. E para mim? Tô brincando, rapaz. Tô brincando. O pessoal, você está aqui com o responsável pelas vendas da loja. É brincadeira. Você pedindo, ele pedindo. Não, sempre 340 o estúdio e o maior de todos? O apartamento de 2 quartos, maior é um 2 quartos com 2 suítes. A gente tem aí a partir de 750, 800 mil reais. E a construção começa? A construção começa em março e a entrega é em março de 2027. Tá. Além de tudo, o entorno a gente tem belíssimos restaurantes. Né? A gente tem ali você tem o misto de gastronomia perfeita. Do lado você tem a Barraca do Louro. Eu sou suspeito para falar, eu tenho minha unidade lá, tá? Eu sempre reservo as minhas unidades, compro as minhas unidades no empreendimento, porque a gente acaba adquirindo o que confia e acredita. E o pessoal da imobiliária também, que assessorou a gente, quando você vê que os corretores e funcionários estão comprando as unidades, é porque o negócio vai dar bom. Nesse caso, especialmente, deu muito bom. Mas isso não é à toa, tá? Isso que eu queria esclarecer, e não é um mérito da BRL, um mérito meu, um mérito de meus sócios, né?
A gente se confunde muito até o negócio de incorporação imobiliária e construção. Eu sou administrador de empresas, então eu não sou engenheiro civil, eu não faço a construção, eu contrato a construção. Tá? A gente pode tomar a decisão de fazer a obra, então eu vou contratar uma equipe de engenheiros para poder executar a obra. Mas o negócio de incorporação está muito mais associado a uma empresa de vendas do que a um negócio de engenharia e construção. Talvez, eu vejo muito em função disso, alguns problemas que ocorrem no mercado imobiliário, não desmerecendo aqui o engenheiro pode ser muito bom comercialmente também. Mas se a incorporação, o projeto imobiliário for pensado como um negócio de vendas, que você tem um público-alvo, que você precisa atingir, que você precisa se comunicar, que você precisa alcançar um preço, a chance disso dar certo é muito maior. E a gente não sabe de tudo. Dentro do negócio de incorporação imobiliária, você tem várias disciplinas. E quem entende de vendas são as imobiliárias e são os corretores. Então, diferente de outras empresas, inclusive que eu já trabalhei, já participei e conheço, quando a gente recebe um terreno, a primeira pessoa que a gente leva para poder olhar o terreno é a imobiliária, é o corretor. Antes de levar, inclusive, para o arquiteto. Que produto vai ser? Vai ser um empreendimento comercial, residencial? Se residencial, vai ser quarto sala, 2 quartos, 3 quartos? Qual tamanho, qual metragem, quantas vagas de garagem? Isso, quem fala para a gente são as imobiliárias. E as imobiliárias sabem a partir da conversa com os consumidores mesmo. A imobiliária ela tem um acervo, primeiro, pelos corretores, né? A Lopes aqui na Bahia, a gente tem 300 corretores associados. A gente tem também o setor de inteligência. A gente participa de muita reunião com incorporadores, então a gente vê a dor de cada um, então a gente consegue compilar, né, as necessidades. Mas quando a gente trabalha com um incorporador que tem essa gentileza de ouvir as nossas opiniões e dar relevância, e a gente constrói o produto, na minha opinião, é certeza de sucesso, porque tem a inteligência do lado do incorporador com o lado da imobiliária que está ouvindo a demanda. Com a sensibilidade da imobiliária. E o Bossa é um exemplo, né? O Bossa, quem comprou, fez um belíssimo investimento, né? Já está valorizando muito, né? E qualificou a região. O metro quadrado, conseguimos botar um produto de alto padrão, com um bom arquiteto, com uma boa construtora, com uma excelente incorporadora. E se você for olhar hoje, o Bossa é o produto melhor na micro-região, na minha opinião, né? Não querendo com certeza. fazer comparações. A gente teve um desafio grande lá, porque a gente tinha empreendimentos muito bons até na região, mas num padrão que a gente está buscando ser diferente em termos de ser mais alto luxo, em função da localização do terreno. E a gente conseguiu alcançar um valor de venda de metro quadrado acima do que estava se praticando na região, que foi o que viabilizou o empreendimento, senão não viabilizaria. O cliente, normalmente, ele pensa que do outro lado, o incorporador, o construtor, está ganhando muito dinheiro porque está cobrando aquele preço. Na verdade, é uma conta ultra complexa, que envolve diversas variáveis e que a gente viabiliza ou não o empreendimento em função daquele preço que está ali. Senão a gente nem faria. Uma coisa boa que ele não comentou também, quando a gente envolve a imobiliária, tem um outro lado bom para o empreendedor, que depois você vai cobrar dele as vendas. Né? Mas aí o Bossa já foi e vai cobrar e vai perguntar para o cliente depois se ele gostou do produto. Depois de pronto. Gostou? Pós-venda também. E esse ciclo do Bossa, eu acho que, apesar de ter sido lançado esse ano, para mim vai ser um dos cases desse ano, né? O produto conseguiu requalificar, botou qualidade e velocidade de venda. Então, o produto foi super assertivo. Rafael, eu ia fazer a última pergunta, né? Se você pode dar algum spoiler, né? Onde é que vocês estão olhando, o bairro, assim por diante. A gente recebe muitos terrenos, Murilo, principalmente quando a gente lança os empreendimentos. Então, a gente tem prospecções na região do Cabula, mas a gente está muito focado nessa região aqui da Orla, né? Entre Orla e Paralela, que eu entendo particularmente que é o grande vetor de crescimento. Eu acho que o Bossa foi um grande exemplo disso. A gente tem N lançamentos hoje na região da Orla, ali na região do Greenville, na região da Paralela, que a gente acredita que é o grande potencial de desenvolvimento imobiliário para o médio e alto padrão de Salvador. Tá? E você acha que o crescimento desse sucesso, né, 2017, são 8 anos? Isso, que vocês estão no mercado. 8 anos, Seria essa sensibilidade também, o investimento em inovação, tecnologia? Eu acho que o posicionamento em termos de design, de qualidade, de inovação, tecnologia, exclusividade, assim, diferente de outras incorporadoras que precisam fazer a máquina girar, está lançando 3, 4, 5, 10 empreendimentos a cada ano, a gente tem uma empresa relativamente enxuta que nos dá o privilégio de ser bastante seletivo no terreno. Tanto é que a gente teve um lançamento em 2021, veio lançar novamente agora em 2024. A gente tem um pipeline, a nossa ideia é ter um lançamento por ano, pelo menos,
mas que seja o grande lançamento, né? Que seja um Perfeito. empreendimento referência dentro do mercado de Salvador e que a gente possa dar um passo de cada vez, quem sabe aí, conseguindo depois lançar 2, 3, 4, abrir capital, como a gente tem empresas listadas também, isso é coisa para o futuro. Mas eu particularmente acredito muito no mercado local e nesse nicho que foi aberto em função da saída das grandes incorporadoras de capital aberto, que, como eu falei, foi uma decisão estratégica, não é demérito de Salvador, de nenhuma outra capital que eles saíram, Sim. mas o mercado imobiliário de São Paulo, ele é 10, 12 vezes maior do que o nosso, e eles conhecem. Estão ali do Perfeito. lado da Faria Lima, do mercado financeiro, que apoia eles no desenvolvimento. Deixa aqui que a gente consegue desenvolver bem o nosso mercado. Deixa a gente com os da gente, né? Onde é que as pessoas encontram a BRL, assim? A gente tem um hub imobiliário, é uma loja no Wall Street empresarial, ali na Paralela, acessível a todos os clientes. Esse hub foi muito pensado em atender as parcerias que a gente tem com os profissionais do mercado imobiliário. Então, a gente faz eventos, tem um coworking lá só para corretores, sala de reunião disponível. Às vezes, corretores estão ali na região da Paralela, param para fazer reunião, para imprimir algum documento, para poder usar o nosso coworking. Então, é um espaço bastante acessível, é só chegar ali, bater e acessar. No Instagram também? O Instagram, @BRLincorp, de lá você consegue acessar o Instagram de todos os empreendimentos, o site www.brlincorp.com.br. Vamos lançar esse vídeo, né? Esse podcast de hoje, que foi fantástico, em collab, que aí fica fácil divulgar todas as marcas. Ótimo, vai ser um privilégio. Rafael Rios, muito obrigada, então, viu, pela presença. Aprendi bastante com o nosso episódio de hoje. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, Rafael. Obrigado, Thaís. Deixa eu só fazer a última parte. Se você gostou desse episódio, compartilha com a família, com os amigos, com os vizinhos, com todo mundo. Segue a gente aqui, segue no Instagram também, Panorama 360. Tá só começando, é o nosso projeto e a gente tem muita informação para levar para você. Tchau, Murilo, até a próxima. Tchau, muito obrigado. Dê um tchauzinho para lá, a todo mundo aí. Tchau, tchau.